que é espírito, segundo a Umbanda Espírita Cristã. Você tem ideia do que seja? Não, mais ou menos? Então vamos esclarecer essa questão mais uma vez com a ajuda do Pai Valdo. Pai Valdo, o que é espírito segundo a visão da Umbanda Espírita Cristã? Paz e alegria, meus irmãos, para todos que estão me ouvindo. Paz e alegria para você, Mãe Soraya. Olha, o que é o espírito na visão da Umbanda Espírita Cristã? Eu diria que a visão da Umbanda Espírita Cristã é a visão da fé sob a luz do raciocínio. E ninguém melhor do que Allan Kardec, especialmente através da codificação do Pentateuco, kardeciano, nos traz essa luz de uma fé raciocinada. Então, no Livro dos Espíritos, assim como existe uma pergunta, o que é Deus, existe em determinado momento uma pergunta aos espíritos, o que é o espírito? E a espiritualidade superior nos responde daquela forma profunda que você teologicamente e filosoficamente poderia escrever livros e livros e livros sobre essa resposta. Ele nos diz simplesmente: o espírito é o princípio inteligente do universo. Ora, vejamos bem. Antes dessa pergunta, tinha havido a pergunta número 1. Primeira questão: o que é Deus? E os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema do universo. Aqui eles perguntam o que é o espírito, e eles respondem: é o princípio inteligente do universo. Inteligência suprema, portanto, a suprema inteligência, ou seja, a inteligência propriamente dita, a inteligência por ela mesma. Deus é aquele que é. Espírito, princípio inteligente. Que princípio? O princípio que emana da inteligência suprema. Por isso dizemos que o Espírito, ele é Filho de Deus, centelha divina. No Gênesis, na Bíblia, quando Deus criou o homem, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso nos reporta precisamente a centelha divina, ao Espírito que emana do Espírito maior supremo que é Deus, que é a imagem da sua fonte, do seu princípio, do seu Pai, do seu gerador, que nós damos o nome de Deus, e que é, por essência, amor. Portanto, eu completaria de forma humilde a resposta dos Espíritos dizendo: o Espírito é o princípio inteligente do universo, porque ele é o princípio amor emanado da grande inteligência amor de Deus. Eu perguntaria agora para o senhor qual a origem dos Espíritos, mas o senhor já acabou nos dizendo, né? A fonte da onde todos nós viemos é Deus, né? Mas o senhor pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Com certeza, Mãe Soraya, porque é muito difícil você falar do Espírito sem falar de Deus. O Espírito não é algo existente por si só. Aliás, nada é existente por si só. Nós sabemos que a existência, ela é algo emanada sempre da vida maior. E essa vida maior tem como fonte Deus, Criador, mantenedor e transformador de todas as coisas. O Espírito, ele é uma emanação divina. Santo Agostinho, nos seus princípios teológicos e filosóficos, todos nós sabemos que Agostinho não é apenas um santo da Igreja Católica, ele é um dos grandes filósofos da patrística, né? E Santo Agostinho nos fala de Deus precisamente dizendo que Deus, ele é a inteligência pura, onde habita a luz eterna,
que tem como óleo, combustível constante o amor. Então, Deus é amor. São João já nos fala disso na sua epístola. E nós, seus filhos, nada mais somos, na visão de Agostinho, do que explosões do amor de Deus. Porque não pode existir amor solitário. O amor não pode ser sozinho. Alguém não pode dizer esse indivíduo é amor e esse indivíduo ser sozinho. O amor necessita se doar. E Deus não é diferente. Deus é amor. A única coisa que Deus não pode deixar de ser e fazer é amar. Porque Ele é amor. Mas amar quem? Daí a necessidade constante da criação. Deus emana dele o que nós, na nossa linguagem ainda tão fraca e pueril, chamamos de centelhas divinas. Emanações dele. Ele próprio se projeta naquilo que chamamos de espíritos. Emanações divinas com inteligência, livre-arbítrio, capacidade de responder ao amor. Então é Deus que ama e os espíritos emanados dele que o amam. E nessa troca de amor existe tudo aquilo que a gente possa entender de beleza, de felicidade, de... Voltemos a Agostinho para falar de Deus, né? Nós como centelhas divinas, nós como filhos de Deus, emanações dele, temos como resposta de amor a ele a busca constante de viver a vida dele em plenitude. Essa ânsia de viver a vida de Deus em plenitude, essa busca constante de Deus, é que constitui a bem-aventurança, a felicidade do espírito. Nós, espíritos desterrados, chamamos de espíritos desterrados, decaídos, né? Aqueles que adentraram a matéria e começaram todo o processo de evolução através da energia matéria, né? Constituindo carne. Nós estamos nessa busca, nessa volta. Nós temos essa ânsia de Deus, mesmo que inconscientemente. É esse vazio que a gente sente. Quem não sente um vazio interior, por mais preenchido que pareça estar? Quem não se emociona até as lágrimas diante da beleza de um pôr do sol? Ou de uma beleza de uma imagem marinha? E aquela saudade interior que a gente não sabe de quem, ou de quem. E vem Agostinho e diz, né, Deus. É a saudade do Espírito de Deus. É a saudade, dizem os psicólogos, né? A escola adriana, de um paraíso perdido. Esse paraíso do qual nós saímos e ao qual nós somos convidados, como um imã atrai o metal, a voltar. E essa atração cria em nós sofrimento, dor, desilusão, tudo que a gente chama de karma, né? A gente falava muito de karma há pouco tempo, né? Ou seja, movimento. Karma quer dizer movimento, de volta ao seio, à nossa fonte que é Deus. Isso nos leva, eu tinha dito, voltemos a Agostinho dizer aquela frase que ficou marcante na filosofia, na teologia, né? Senhor, nós nascemos de Ti e nosso coração só encontrará a paz e o repouso quando retornarmos. Vamos ao Evangelho, Jesus nos fala disso claramente, naquela parábola magnífica. Paulo, voltando aqui especificamente ao que é espírito, o espírito tem forma? Muito interessante a sua pergunta, minha Soraya, porque nós temos que, essa palavra espírito, o próprio livro dos Espíritos tem um momento que Allan Kardec faz uma pergunta, não me lembro qual, e os Espíritos respondem: olha, depende da forma como vocês querem empregar essas palavras.
problema do uso das palavras é de vocês. O nosso problema é ensinar a filosofia, as ideias. Agora, definir através de palavras é com vocês. Então, veja bem, a palavra espírito é muito confundida com aspectos diferentes. Por quê? Nós podemos falar do espírito enquanto ser emanado de Deus, centelha divina, né? Espírito como a segunda realidade universal, o espírito como simplesmente o princípio inteligente do universo. Então, o espírito no processo que nós chamamos de karma causal, ou seja, o movimento de busca de Deus por Deus, sem necessidade de resgates, porque ele está no chamado, nós chamamos reino virginal. Então, o espírito na sua essência, ele não tem forma, porque a forma é uma consequência da manifestação, e a manifestação só se dá na energia matéria. Ele é princípio inteligente. Os espíritos falam dele no livro dos Espíritos, quando diz como poderemos pensar no espírito enquanto espírito puro sem forma. Os espíritos dizem: é difícil para vocês, mas imaginem, claro. É uma forma pedagógica. Nós estamos presos à matéria e precisamos de definições de cores, de som, de luz, para poder entender as coisas, porque não ocorre no plano, né, virginal, plano divinal. Então eles deram essa imagem para que a gente, um clarão inteligente. Então eles não têm forma. Agora, quando a gente fala de espírito encarnado na matéria, fala encarnado é assumindo carne na energia matéria, o espírito que emergiu, entrou, desceu a energia matéria na busca do aprendizado, da curiosidade, do prazer na manifestação, esse espírito está constituído de veículos. É o mesmo espírito imortal, centelha divina, só que revestido de veículos ou corpos que fazem com que ele possa se manifestar na energia matéria. É como dirigir um carro. Você está dirigindo um carro para sair de um lugar para o outro. O carro não é você, mas você precisa dirigir. Chega um momento que termina a viagem, você sai do carro e vai embora. Tá? Allan Kardec dá esse exemplo com uma cebola. Você abre uma cebola, ela tem várias camadas. Essas camadas são os planos de matéria. Cada plano de matéria, o espírito se reveste de um veículo para se manifestar nesse plano. E a busca da evolução é precisamente se desprender dessas cascas, né? Que são desde a matéria mais densa, mais ignorante, mais primitiva, mais dura, até a matéria mais sutil, que ele lança de volta ao reino virginal. A nossa caminhada é essa. Nos desiludirmos da ilusão da matéria, para desprendermos-nos dela e caminharmos para a verdade, a luz verdadeira, o amor e a beleza plena dos Deus. Olha, Pai Valdo, no livro dos Espíritos existe diferente ordem de espíritos. Você poderia falar para a gente que ordens são essas? Essas ordens de espíritos, como eu disse, Allan Kardec, ele era um cientista e um professor de pedagogia. É uma forma pedagógica, né? Que foi Allan Kardec que criou essas diferenças, né? Para que a gente possa entender o processo evolutivo dos espíritos na matéria, especialmente ele estava se referindo a nosso movimento no planeta Terra, né? Nós, espíritos encarnados, no plano físico-material, estamos no planeta Terra. Então ele diz que existem espíritos de várias ordens, da primeira ordem até a última ordem.
dando as dimensões de desprendimento da ilusão da matéria. Se você ler com atenção, você vai ver que ele vai falar desde os espíritos mais primitivos, atrasados. Por quê? Porque eles ainda estão mergulhados profundamente naquela casca primeira, a casca grosseira, primitiva, que abafa totalmente a essência divina do espírito que está lá, no meio como uma cebola. Agora tem essa imagem que é muito importante, feita por Allan Kardec. Então são espíritos ainda meio cegos, tateando, na busca daquilo que eles perderam, para o qual eles têm que se dirigir. Então são espíritos violentos, grosseiros, ignorantes, ainda, cegos, porque estão profundamente arraigados àquilo que Buda chama de Maya, a ilusão da matéria. E a ilusão da matéria só nos traz o quê? Sofrimento e dor. Através do sofrimento e dor, os espíritos entram em quê? Na desilusão. A desilusão leva-os à sabedoria, que diz: essa matéria aqui é ilusória, deixa ela para lá e vamos para a próxima. E é mais ou menos isso seria. Então nós vamos ver os espíritos desde ali até os espíritos que eles chamam de espíritos puros, que já estão no estágio espiritual totalmente desmaterializados, embora ainda vivendo a manifestação da energia, mas já voltados plenamente para a vida de Deus, para a vida da sua fonte de vida. E é Deus. Meus irmãos, não percam a próxima entrevista, cujo tema será: há céu, inferno e purgatório, paz e alegria. Obrigado, meus irmãos, pela atenção. Espero que eu tenha contribuído para que nós todos juntos caminhemos para esse Deus amor, que nos dará abundantemente através de Jesus paz e alegria aos nossos corações. Que Jesus nos abençoe.